Boa noite, está começando pela TV Unifev mais uma edição do TVU Jornal, quarta-feira, 15 de outubro de 2014, dia do professor, e temos uma reportagem especial homenageando esses profissionais que se dedicam para a nossa formação. Falamos também sobre a lei municipal que proíbe a lavagem de veículos em postos de combustível. Trazemos os detalhes do horário de verão deste ano. De sábado para domingo agora, os ponteiros dos relógios deverão ser adiantados em 1 hora. Vamos ainda conhecer um artesão votuporanguense que encontrou inspiração para criar peças com cimento. E claro, tem o nosso Uniesportes entre os assuntos, a partida de logo mais às 8 da noite do CAV do Independente. A classificação do time de Votuporanga para a próxima fase do campeonato pode ser decidida hoje. Isso e muito mais no TVU Jornal, que está no ar. Começamos o TVU Jornal de hoje falando sobre economia de água. A Câmara de Vereadores de Votuporanga aprovou o projeto de lei que proíbe a lavagem de veículos nos postos de combustível. Agora só será possível lavar o para-brisa. Lavar o carro enquanto abastece agora não pode mais. É que a Lei Municipal de número 145/2014 proíbe a lavagem de veículos nas bombas de abastecimento. A lei já foi aprovada pelos vereadores e vale para todos os postos de combustível de Votuporanga. Quem descumprir vai ter que pagar multa com um valor a ser definido pela Prefeitura. O objetivo dessa lei é literalmente levarmos a consciência e de alguma forma já nesse momento economizarmos água. Este posto de combustível, mesmo antes da lei, já tentava conscientizar os motoristas. Esta placa, que chama a atenção para a economia da água, foi colocada aqui em setembro deste ano. Tá faltando muita água, né, rapaz? Nos rios estão secando e a gente mobilizou para essa campanha aí. E agora a gente pegou firme. Consciência que muitos motoristas já têm. Alguns, inclusive, aprovaram a nova medida imposta pelo poder público. Cara, é muito bom porque, né, infelizmente no racionamento de água que a gente está tendo aí, então a gente tem que se conscientizar também, né, que vai gastar muito. Então, quem puder, né, colaborar, acho que é muito bom também. Só limpando para-brisa já ajuda. Já ajuda bastante, né? Dá para enxergar, tá bom demais. Eu acho ótimo, né? Temos que economizar, né? Se o sistema tá chorando, vamos, por que não se prevenir, né? E aí só lavando para-brisa já... Para-brisa, tá um pano molhado e tá ótimo, né? Tá bom demais. Para os postos, a lei deve ajudar ainda mais nesse trabalho de conscientização. Com a lei, eu acho que todo mundo tem que cumprir, né? Que é futuro nossos filhos, né? Futuramente. Onde vai essa água, né? Então, futuramente vai sofrer muito. Seca, falta d'água, altas temperaturas e, por sinal, nosso planeta registrou um novo recorde de temperatura. Quantos detalhes pra gente, Wender? Luiz, de acordo com a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, setembro, olha só, foi o mês mais quente em toda a história. Para ter uma noção, a gente tem número disso, 0,77 graus Celsius a mais que a média mundial. E a notícia não é tão animadora, porque a previsão aí dos cientistas é que 2014 termine também batendo esse recorde como o ano mais quente da história. É que maio e agosto também registraram temperaturas altíssimas. Eu não sou meteorologista nem cientista e vou arriscar dizer que outubro também deve bater esse recorde, porque quem mora em Votuporanga ou visita a cidade está percebendo que está quase insuportável. Você andar na rua por volta da 1, 2, 3 horas da tarde, não tem como, né? Só com a garrafinha de água, que por sinal esquenta, parece que em meia hora, só de você andar com ela. Ontem a gente mostrou na reportagem que alguns termômetros aqui da cidade estão marcando 42,
43 graus. Araçatuba, São José do Rio Preto também está acontecendo isso. Agora há pouco a gente passou no termômetro ali da Avenida do Lanchopão, assim como é conhecida, e o termômetro lá estava 43 graus. Quanto que a gente imaginava que ia ficar essa temperatura em plena primavera, né? Não é nem verão. E agora a gente vai ver como fica o tempo amanhã na meteorologia. Lembrando que a umidade relativa do ar também está muito preocupante. E a quinta-feira será de muito calor aqui em Votuporanga. O sol aparece em meio a poucas nuvens e a temperatura mínima não passa de 22 graus e a máxima chega a 40 graus. E não se esqueça, é na meia-noite do sábado para o domingo que começa o horário de verão em 11 estados brasileiros, incluindo São Paulo. Os relógios deverão ser adiantados em 1 hora e só voltam em fevereiro do ano que vem. Essa medida serve para que a energia elétrica seja economizada durante o período. Durante a primavera e o verão, em grande parte do Brasil, os dias são mais longos do que as noites. O sol nasce mais cedo e põe-se mais tarde. Para aproveitar melhor a luz natural, foi instituído o adiantamento do relógio em 1 hora em relação ao horário legal. O horário de verão reduz o consumo de luz artificial, ou seja, da energia elétrica, principalmente para iluminação. Desde 2008 foi fixada a data do início e término do horário de verão no Brasil, que deve começar às 0 horas do terceiro domingo de outubro e terminar às 0 hora do terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Neste ano, o horário de verão começa às 0 hora do dia 19, ou seja, no próximo domingo, quando os relógios deverão ser adiantados em 1 hora, e termina às 0 hora de 22 de fevereiro de 2015. Quando os relógios deverão ser atrasados em 1 hora. Esse ano, o Ministério das Energias, estipulou mais ou menos 280 milhões de economia em relação a essa adoção do horário de verão. Caiu pela metade em relação ao ano passado, mas isso também tem implicações referentes ao valor de quilowatt, que também aumentou. Com o horário de verão é possível reduzir a demanda por energia elétrica justamente no horário mais crítico do dia, entre as 6 da tarde e as 9 horas da noite. É nesse horário que acontece o pico de consumo, motivado principalmente pelo banho que todos nós tomamos no final do dia. O que vai acontecer de melhor para isso? É que todas as pessoas vão chegar em casa com ainda a luz do dia, Então ninguém vai precisar acionar a lâmpada, a iluminação de casa, E aquelas rotinas que normalmente são feitas quando você chega do trabalho, que é tomar banho, começar a ligar os equipamentos eletrodomésticos, ela vai ser empurrada um pouquinho para frente. Então esse horário que você vai ganhar, de pseudoeconomia de energia, vai favorecer o horário de ponta, Alguns gostam, outros não, E o mês de outubro é marcado por diversas datas especiais. Dia do Professor, Dia das Crianças, da Padroeira do Brasil e também do Idoso. E hoje pela manhã foi realizado aqui em Votuporanga um encontro para discutir assuntos voltados à saúde e também à qualidade de vida das pessoas que já passaram dos 60 anos. O Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo recebeu na manhã desta quarta-feira um público bastante especial. Pessoas idosas ocuparam seus lugares nas poltronas, no encontro em comemoração ao Dia Internacional delas. O tema principal foi o compromisso de todos por um envelhecimento saudável. A solenidade de abertura contou com a presença do secretário de Direitos Humanos, Emerson Pereira, e da secretária de Assistência Social, Marli Beneduzzi Pinhatari. O encontro foi organizado pelo Conselho Municipal do Idoso, como forma de mostrar à sociedade as ações que estão sendo realizadas no município. Nós temos portarias, decretos, legislações que visam essa proteção ao idoso. E a função do Conselho é estar fazendo isso. E a proposta hoje desse evento é justamente estar pedindo uma parceria, um compromisso, tanto do governo como da sociedade civil, para que assumam um compromisso realmente de estar fazendo valer esses direitos e estar fazendo bens e serviços para que eles tenham um envelhecimento digno.
Ainda segundo a presidente do Conselho Municipal do Idoso, a programação foi montada pensando em dicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas da terceira idade. Hoje, infelizmente, com todas as políticas que nós temos voltadas ao idoso, nós ainda temos muita coisa a conseguir, porque nós vemos casos de maus tratos, de negligência. Então, assim, é uma chamada à conscientização da população de que o idoso, ele não é incapaz, ele não é inativo, ele merece respeito. Então é isso que a gente vem buscando. Entre as palestras está a desse médico. Ele diz que o número de idosos está crescendo no Brasil e principalmente na região de Votuporanga. Por isso a importância nos cuidados para o envelhecimento saudável. O que nós recomendamos é diminuir riscos, como por exemplo, o tabagismo é um primeiro fator de risco de morte. Falta de atividade física é uma prática que tem que ser regular na vida de todos que já são idosos e daqueles que estão na idade adulta e que vão ser idosos. Alimentação mais adequada, aumentar o consumo de verduras, legumes, frutas e diminuir o consumo de produtos individualizados. E depois do intervalo temos uma reportagem para homenagear esses profissionais tão importantes e fundamentais para todos nós, os professores. Trazemos também os detalhes do concurso público para docente da rede estadual. São quase 6.000 vagas para Educação Básica 1. E vamos ainda conhecer um artesão que usa o cimento como matéria-prima. São diversas peças que têm encantado muita gente, não só da nossa região, como também de outros estados. Daqui a pouquinho. Estamos de volta e queremos parabenizar esses profissionais tão importantes para todos nós, os professores. Pessoas que com certeza marcaram e ainda marcam a vida de muita gente. Sua grande missão, se dedicar ao próximo e oferecer novos conhecimentos. A turminha por vezes barulhenta, os inúmeros diários para serem corrigidos, as críticas e as noites mal dormidas. Tudo isso não foi suficiente para te fazer desistir do teu maior sonho, tornar possíveis os sonhos do mundo. Que bom que essa vocação do professor em ensinar tem despertado a vocação de muitos. Parece injusto desejar a eles apenas um feliz dia do professor, quando em seu dia a dia tantas dificuldades acontecem. A rotina é dura, mas os mestres persistem. Que o diga Evanir, 32 anos de magistério, 27 anos de Unifev. Para ela, ser professora é uma dádiva, um talento que vem de Deus. É uma missão que nós temos a cumprir. Nós podemos auxiliar o nosso semelhante, no seu processo evolutivo. Isso é que é ser professor. Para que nós possamos levar adiante essa profissão tão nobre, como ensina Edgar Morin, nós precisamos de uma reforma constante do nosso modo de pensar, porque o bom professor é aquele que muda constantemente, que acompanha a evolução. Janaína é professora de arquitetura da Unifev e encarou o desafio de uma sala de aula há 4 anos. Para desempenhar bem a profissão, ela acredita que o mestre precisa se colocar no papel do aluno e estar em constante aprendizagem. É um profissional que tem que ser muito valorizado, todas as profissões passam pelo professor, E essa questão de você estar constantemente aprendendo com os alunos também é muito importante, porque nós não vamos na posição, não podemos nos colocar na posição de sempre estar ensinando, Acho que o aprendizado que a profissão te proporciona é até mais importante do que esse processo de você disseminar o seu conhecimento. Porque a troca, o importante da profissão é a troca, Tanta dedicação é confirmada por essas alunas da Unifev. Para Fernanda, hoje o professor também desempenha um papel de amigo. Essa relação de empatia entre aluno e professor faz toda a diferença no desempenho dele. Já Amanda reconhece a influência de cada professor na carreira que escolheu. Eles nos influenciam na nossa futura carreira, eu acho que eles, com o comprometimento que eles têm com a gente, eu acho que eles podem influenciar na nossa futura carreira e influenciar na nossa formação moral e ética, não só dentro de casa. A nossa educação não vem só de casa, eu acredito que ela vem dos professores também. Talento divino, missão importante para todos nós.
Seja qual for os adjetivos que damos para essa profissão tão nobre e que faz a diferença na sociedade, o sentimento é um só, de gratidão ao professor. Muito obrigada pelo que vocês fazem por nós e quero que vocês tenham certeza de que ajudam muito na nossa formação. Isso é muito importante. Sem dúvida, parabéns a todos os professores. E por falar desses profissionais, termina na próxima sexta-feira o prazo de inscrição para o concurso público, que vai selecionar quase 6.000 professores para a rede pública estadual de São Paulo. Os novos contratados vão atuar na alfabetização dos alunos dos 5 primeiros anos do ensino fundamental e serão capacitados para participar de programas como o Ler e Escrever. As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas pelo site educacau.sp.gov.br. Educação sem cedilha e sem acento.sp.gov.br. A taxa de inscrição é R$ 44,87. Para ajudar na limpeza das casas e eliminar os focos do mosquito da dengue, a Secretaria de Saúde de São José do Rio Preto, em parceria com 80 tiradores do tiro de guerra, vai realizar neste sábado um arrastão. A ação vai ser no bairro Vila Anchieta e deve conscientizar a população e acabar com os focos do mosquito transmissor da dengue. Estão abertas as inscrições para a terceira capacitação de segurança de Jales. O curso deve profissionalizar pessoas que queiram atuar nas áreas de proteção social. Para se inscrever, é só acessar o site www.jales.sp.gov.br. E neste final de semana em Fernandópolis, terá a apresentação do espetáculo Panorama do Choro no Teatro Municipal. O evento é de graça e aberto a toda a comunidade a partir das 7 da noite. E a Secretaria de Esporte e Lazer de Santa Fé do Sul entregou 3 jogos de mesas e novos baralhos para as pessoas que jogam diariamente na Praça Salles Filho, no centro da cidade. Segundo o órgão, a atitude é simples, mas é uma forma de proporcionar lazer e diversão para toda a comunidade. E foi liberado hoje o pagamento do 5º lote de restituição do imposto de renda de mais de 2 milhões de contribuintes. De acordo com a Receita Federal, o dinheiro ficará disponível no banco durante 1 ano. Caso a pessoa não fizer o resgate nesse prazo, deverá fazer o pedido pela internet. Mais detalhes no site receita.fazenda.gov.br. receita.fazenda.gov.br. Nosso assunto agora são as decorações. Conhecemos um senhor que, depois de se aposentar, resolveu se dedicar à arte. Por sinal, uma que não é tão comum. A matéria-prima para suas criações é o cimento. O artesão faz diversas peças e tem conquistado muitos clientes, não só daqui da região de Votuporanga, como também de outros estados. O apelido dele é Zé do Bicho. Quer saber o porquê? Dá uma olhada. A varanda fica pequena com tanta decoração e é impossível passar por aqui e não querer apreciar. Dona Encarnação mesmo não resistiu. Nós estávamos passando aqui em frente por acaso, eu e minha filha. E nós vimos esses enfeites tão lindos, a gente gosta muito de jardim, de plantas. Aí falou, mãe, vamos parar dar uma olhada? Minha filha falou, falei, vamos. Aí paramos, nós estamos encantadas com as coisas que tem aqui, maravilhoso. E como, Dona Encarnação, tudo por aqui chama atenção. A arara, os pombos, o peixe, o tucano, a borboleta, o boi e até o Cristo Redentor. Tem uns até mais ousados, como esses sapos. O responsável por tudo é seu José Curti, o inventor das obras de arte. E é aqui, no fundo de casa, que seu José tem inspiração para criar. O artesanato começou por acaso, por brincadeira. Essas foram as primeiras peças, feitas uma a uma, à mão. E a partir daí não parou mais de criar. Hoje são tantas opções que a gente fica perdido no meio da bicharada. Nem imaginava que eu ia pensar em fazer isso, nem imaginava.
Nunca nem teve ideia de fazer isso. Eu admirava, assim, quando eu via quem, né, fabricava, eu falava, mas, pô, como que o povo fabrica isso aí, né? Eu imaginava, mas nunca pensava de querer fazer. Aí depois que eu aposentei, aí eu falei, eu vou continuar com isso daqui, né? Aí foi onde eu fui fazendo mais, aí mandei fazer mais forma e fui continuando. E já são 7 anos que a rotina do artesão é esta: levantar 5h30 da manhã e parar quase às 8 horas da noite. E não pense que seu José tem dia ou hora marcados para soltar a criatividade. E eu invoquei tanto que eu nem saio quase de casa, fico o dia inteiro mexendo. De sábado e domingo eu vou na parte de pintura e sento aí no sábado e domingo e fico só na pintura sábado e domingo. Nem saio mais, porque sempre chega gente, né? E como toda criação, tudo é feito por etapas. O primeiro passo é preparar a massa. Areia grossa e muito cimento são os ingredientes indispensáveis. Colocar na forma com cuidado e de um dia para o outro, o resultado final quase pronto. Agora é tirar os excessos e começar a dar vida ao personagem. E não é à toa que seu José é conhecido como Zé do Bicho. E olha, já são mais de 35 tipos de animais diferentes. Com a habilidade que tem, fazer os detalhes e a pintura fica bem mais fácil. E as encomendas só aumentam. Cerca de 80 peças são vendidas por mês, com destino garantido para toda a região de Votuporanga e para outros estados, como Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso e Paraná. Os preços variam de R$10 a R$190. Trabalho que virou terapia para seu José e que encanta a clientela. Rosângela já garantiu alguns vasos para o jardim de casa. Se bem que os bichinhos... Apesar de serem, né, tão artificiais, mas um trabalho muito bonito, né? Desse senhor que faz e que traz, assim, pra gente perto da natureza mesmo viva, né? Eu achei que parece, né, verdadeiros mesmo, que traz isso pra gente. Que é muito bom, eu gosto muito. Satisfação ainda maior para o criador. O que aprendeu sozinho, hoje encanta muita gente. O amor pelas obras de arte é tão grande que quando vende uma, já fica com saudade. Esses dias teve até um cara aqui da fronteira e ele levou embora 60 peças, de uma pancada só. Deu um desbronco assim que eu olhava e eu ficava até desanimado. Eu falava, meu Deus, mas limpou aqui, hein? Olha quanta peça que foi tirada. Faz parte, seu Zé do Bicho, só que os trabalhos sempre continuam. Sem o artesanato é duro. Hoje, para ficar sem ele, eu não sei aonde que eu iria. Muito bacana, parabéns, seu José. Uma arara dessa ia ficar bonita aqui na TV Unifev. E não saia daí que no próximo bloco tem nosso bate-papo esportivo. O Josiano fala pra gente sobre a expectativa para o jogo de hoje. Daqui a pouquinho, do CAV contra o Independente de Limeira, aqui no estádio Plínio Marim. É instantes. E chegou a hora do esporte aqui no TV O Jornal, segunda edição. Vamos então conversar com o Josiano e já saber qual o palpite dele para o jogo de hoje, daqui a pouquinho lá no estádio Plínio Marim. E aí, tá otimista para o jogo de hoje? Boa noite. Boa noite, Luiz Roberto Fileto, todo mundo que acompanha o TV O Jornal, segunda edição. Eu tenho um palpite, sim, eu estou otimista para esse jogo. Para mim, a Votuporanguense vai ter um jogo difícil, mas vai ganhar no final. Meu placar é 2-1, né? O jogo acontece daqui a pouco, às 8 horas da noite, no estádio Plínio Marim. E agora eu acho que é hora da torcida votuporanguense, aquele torcedor que faz um tempinho já que não vai no estádio, sair, pegar a camiseta que está na gaveta, ir para o estádio Plínio Marim, aproveitar que o jogo é noturno, dá para dar uma
uma certa aliviada no calor e torcer para Votuporanguense, porque a vitória hoje é de extrema importância para as pretensões do time na Copa Federação Paulista. O jogo acontece às 8 horas da noite no estádio Plínio Marim, Votuporanguense e Independente de Limeira. Esse jogo, como eu falei, vale a classificação para a terceira fase da competição. Algo que, assim, é a primeira vez que a Votuporanguense disputa esse campeonato, mas já entra para a história caso conseguir essa vaga, né? Porque a gente vê que na Série 3, por exemplo, o time até hoje não passou ainda da primeira fase, e já na Copa Paulista já está na segunda fase, podendo ir até para as quartas de finais da Copa Federação Paulista. Após o empate no domingo contra o Atlético Sorocaba, a Votuporanguense treinou, né, se representou ontem e teve até um treino noturno no horário do jogo para dar o jogador se acostumar ali com a iluminação do Plínio Marim, fazia um tempinho já que o CAV não fazia jogos à noite. E para essa partida importantíssima contra o Independente de Limeira, o Galo de Limeira, como é conhecido o time, o treinador Marcelo Henrique Dias teve que dar uma rebolada ali para montar a escalação ideal. Romário, como todo mundo sabe, eu já falei várias vezes, segue suspenso, segue punido pelo TJD da Federação Paulista de Futebol por um ato de indisciplina no jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto, ainda na primeira fase. E agora também o ataque da Votuporanguense sofre mais um importante desfalque, que é o Anderson Cavalo, que também está suspenso, mas pelo terceiro cartão amarelo. Anderson Cavalo foi punido com o terceiro cartão amarelo no jogo do último domingo contra o Atlético Sorocaba. Por outro lado, o Paulo Henrique, né, que acabou recebendo um gancho também do TJD, conseguiu ali o efeito suspensivo. A diretoria trabalhou bastante ali junto com a Federação Paulista de Futebol e o zagueiro Paulo Henrique vai para o jogo. Então, dessa forma, a provável escalação, se nada mudar ali um pouquinho antes da partida da Votuporanguense contra o Independente de Limeira, é a seguinte: Cairo no gol, Douglas, né, o jogador de Votuporanga, que já atuou na lateral direita no domingo, ele conseguiu novamente a titularidade. Então, Cairo, Douglas, a zaga Caio César e Paulo Henrique, lateral esquerdo Canhoto, e no meio campo aquela dupla de volantes que já se firmou ali nos últimos jogos, que é o Jordan e também o Paulinho. Mais à frente agora foi onde o treinador teve que dar uma mudada no time. Ele pegou e colocou no time o Ailton, que vai fazer às vezes ali do camisa 10, o articulador do ataque, que antes era feito pelo Vitor Palito. Com isso ele vai avançar o Vitor Palito, então joga Ailton, Vitor Palito e mais à frente o Adilson Bahia e o Léo. Ataque rápido da Votuporanguense, característica até do treinador, sempre buscando manter um time ali com pelo menos 3 atacantes. E outra novidade para a Votuporanguense é que o volante Vitor Hugo, que chegou a atuar na lateral direita, está à disposição para o jogo também. Como eu falei, o time treinou ontem à noite, não foi nada pesado não, foi mais finalização, trabalho só para dar aquela movimentada mesmo, porque esse campeonato é bem desgastante. Teve jogo no domingo e já tem jogo agora na quarta-feira. Então é isso, sobre a Votuporanguense aí, chegou a hora da torcida então pôr seu peso. Torcedor de Votuporanga tem essa característica de ser bem crítico, cobrar bastante, só que também eu acho que nesse momento tem que tomar cuidado para o Independente não usar isso a favor dele e prejudicar a Votuporanguense. No grupo da Votuporanguense, o pessoal sabia a importância desse jogo. O Atlético Sorocaba, o grupo 7, está liderando, né, com 10 pontos ganhos. O CAV vem na segunda posição, ali na zona de classificação, com 7. E o Independente de Limeira tem 6 pontos. Então, caso a Votuporanguense vença o Independente de Limeira, vai para os 10 pontos. E o Independente vai ficar ali no máximo, na última rodada, pode chegar a 9 pontos. Então, a Votuporanguense conquista aqui hoje, então, a sua classificação. Vamos falar agora, então, dos grandes times de São Paulo. Falando do Palmeiras. O Palmeiras está tendo uma semana tranquila, né? Jogou no final de semana, teve uma vitória no sábado e agora joga só no próximo domingo contra o Santos. O Dorival Júnior, para essa partida, para esse clássico, terá a volta de Natan, que estava com a seleção olímpica, e Marcelo Oliveira, que estava suspenso. O time treinou com um clima animado, um clima mais leve, afinal de contas são 3 vitórias seguidas no campeonato, e o treinador Dorival Júnior preferiu, nesse meio de semana, dar um reforço muscular. O time também está numa sequência de jogos muito grande, e treinar ali finalizações, um trabalho um pouco mais tranquilo, já que agora o Palmeiras pegou uma folga muito grande. Em comparação, o rival dele do próximo domingo, falar agora do Santos, ele joga no meio de semana e não é nem hoje, joga amanhã
pega o Botafogo amanhã no jogo de volta da Copa do Brasil no estádio do Pacaembu. Essa partida acontece às 9h30 da noite. O Santos, no jogo de ida, foi um belo jogo contra o Botafogo, ficou 3-2 no estádio do Maracanã para o Santos. E agora o time da Baixada Santista agora vai tentar dar uma erguida na moral, quem sabe com essa classificação na Copa do Brasil, porque vem de uma derrota até meio feia, né? Perder de 3-0 para o Criciúma no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, onde ocupa, no momento, a 7ª posição na tabela. Falar agora de um jogão, mais uma decisão desse meio de semana do futebol brasileiro. O Corinthians faz um jogão hoje, às 22 horas, às 10 da noite, contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, pela Copa do Brasil. É o jogo de volta dessa fase da Copa do Brasil. O Corinthians venceu no jogo em São Paulo por 2-0 e adquiriu uma boa vantagem para essa partida agora. Lembrando que com essa vantagem que o Corinthians fez em São Paulo, pode até perder por um gol de diferença, que avança na competição. O Corinthians deve entrar em campo com a seguinte escalação: Cássio no gol, Fagner, Felipe, Anderson Martins e Fábio Santos, Guilherme Andrade, Bruno Henrique, Petros e Renato Augusto, Malcom e Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro, aliás, que fez os 2 gols na vitória no jogo de ida. Então, boa sorte ao Corinthians. Falar agora do São Paulo. São Paulo também encara uma decisão hoje, nessa quarta-feira, que é às 7h30 da noite, daqui a pouquinho, contra o Huachipato em Talcahuano, no Chile. Falei certo, Talcahuano, no Chile, pela Copa Sul-Americana. É uma decisão, é o jogo de volta das 8ª de final. No jogo de ida no Morumbi, 2 semanas atrás, o time ganhou, né, de 1-0 com o gol de Michel Bastos. São Paulo teve uma partida bem difícil nesse jogo, um jogo tecnicamente bem desfavorável, mas conseguiu ter essa vantagem para ir para o Chile com um pouquinho de tranquilidade. E a provável escalação do São Paulo para pegar o Huachipato é com Rogério Ceni, Paulo Miranda, Antônio Carlos, Edson Silva e Álvaro Pereira, Denilson, Hudson, Michel Bastos, Paulo Henrique Ganso, Alexandre Pato e Arlan Kardec. Então, como vocês viram, quarta-feira de decisão. E agora eu devolvo o palpite, né, para você, Luiz Roberto. Qual é teu palpite para esse jogo daqui a pouco de Votuporanguense e Independente de Limeira? Eu acredito que vai ficar 2-1 para o nosso Clube Atlético Votuporanguense. E o TV Jornal de hoje fica por aqui. A você uma excelente noite. Fique agora com o programa Opinião Saúde. Tchau, tchau.